Olá, boa noite. Começa agora o programa Meio de Campo, dando sequência, né, nessa segunda-feira de futebol aqui na TV Unifeb. Você acabou de conferir todos os detalhes de como é que foi a vitória da Votuporanguense por 1-0 contra a Itapirense. E a gente vai continuar falando desse jogo aqui com os nossos convidados. Vamos falar também bastante do Campeonato Paulista, do Paulistão, os times grandes ali, com exceção do Corinthians, se dando bem. E falar também da Série A3, como é que fica, né? A Votuporanguense, que agora está no G8, grupo dos 8 melhores times do campeonato. E o programa hoje está um pouco caseiro, digamos assim. Estou aqui com o pessoal da Unifeb, nossos colegas aqui da Unifeb, que é o Luiz Semenzin, ele é estudante aqui da Unifeb. Luiz, obrigado, boa noite primeiramente, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, por participar do programa. E também, ele já participou do programa antes, né? E outro que volta ao programa, também um pouquinho sócio nosso aqui também, que é o Jefferson Camargo. Ele é comentarista da Rádio Clube e colunista do jornal Diário de Votuporanga, coluna de Trivela, né, Jefferson? É isso aí. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luizinho. É um prazer para mim, mais uma vez, me sentindo em casa aqui e agradecer o teu convite mais uma vez. Então, beleza, vamos começar o nosso programa de hoje falando do Paulistão, né? Passar aqui os resultados dessa rodada do Paulistão. Começando aqui, ó, resultado: o São Paulo venceu 4-0 o Osasco Audax. Capivariano, primeira vitória do Capivariano na primeira divisão, jogo histórico para o time de Capivari, 3-0 no Marília. Red Bull 2-2 com São Bento, jogão de bola, gols muito bonitos desse jogo entre Red Bull e São Bento. Linense ganhou 2-1 15 de Piracicaba. Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 no Bragantino. O Ituano empatou com o Corinthians em 1-1. A Portuguesa, um clássico, foi derrotada 3-1 para o Santos. Rio Claro, que aliás é o time do preparador físico de Votuporanga, o Jean Cova, que hoje a gente já tem até uma entrevista especial com ele no quadro Fora de Campo, perdeu 2-0 para o Mojimirim. Ponte Preta 2-0 no São Bernardo, e a Penapolense perdeu, jogo na região aqui, 2-0 para o Palmeiras. Começar falando aqui desse jogo, justamente desse jogo do Palmeiras com a Penapolense. 2 gols do argentino Cristaldo. Olha só, ficou uma reba ali do ano passado ali ver que aquele treinador, o Gareca, né? E tá aí, a torcida tá gostando bastante desse argentino jogando com a camisa do Palmeiras. Jogo que aconteceu no estádio Tenente Carriço, em Penápolis. Ainda teve o Dudu perdendo um pênalti, poderia ser mais. Essa foi a terceira vitória consecutiva do Palmeiras. O Jefferson, o que você me fala do Palmeiras aí no Paulistão? Aos poucos esse time vai ganhando caldo, vai engrossando esse caldo aí. Eu acho que o Oswaldo de Oliveira é um treinador inteligente, ele sabe como escalar bem a equipe. Tem o próprio Dudu aí, que foi tão disputado aí por outras equipes, tem dado oportunidade para o Dudu. O Dudu ontem não foi feliz na sua cobrança de pênalti, mas segundo o Oswaldo, ele treinou bem durante a semana, né? E por isso da escolha do Dudu para cobrar. O Cristaldo é um jogador que, né, desde jogos na Argentina, é um jogador que, daquele pacotão argentino que o Gareca trouxe, foi um dos que não tiveram as devidas oportunidades no ano passado, mas que agora, com o Oswaldo, está aproveitando bem as oportunidades, tem marcado gols, e acho que é um sério candidato a virar titular do Palmeiras, até porque o Maicon Leite me parece que acho que saiu do Palmeiras, então é a oportunidade do Cristaldo de se firmar cada vez mais como titular do Palmeiras. Luizinho, o Palmeiras ainda está resolvendo a situação do Valdívia, que não sabe se vai, não sabe se fica, mas está ali no elenco ainda. E tem Cleiton Xavier ainda para estrear, e outros, como o Arouca, ainda que não conseguiu fazer sua estreia. O que você acha do Palmeiras? Você acha que esse Campeonato Paulista vai servir mesmo para o time entrosar, para chegar forte talvez no Brasileiro? Pela vitória e pelos jogos que o Palmeiras vem fazendo, né, o técnico, o Oswaldo de Oliveira, está conseguindo achar a forma. Que nem o Cristaldo, que no ano passado não foi bem aproveitado, esse ano está tendo as oportunidades e está conseguindo, né, marcar os seus gols, está jogando bem. Ontem marcou 2. O Dudu, que nem ele falou, tá treinando bem, perdeu o pênalti, mas acontece às vezes com um jogador. Pelé já aí a pessoal que tá se Pelé errou pênalti, chegou, não pode, né? O pessoal que chegou, o Arouca, acho que ainda tem muito o Palmeiras a afirmar o time e engrossar aí de vez. Eu também acho. Eu acho que o Palmeiras é um time que está começando no zero, né? Às vezes
a torcida fica tão, né, aquela euforia, né? Mas na verdade não é isso. O Palmeiras não tinha um time competitivo e agora está tentando montar alguma coisa. Então, não é que foram 18. Foram muitas contratações também, né? O Palmeiras praticamente está começando do zero, montando um time de novo. Então, com esse tanto de contratações, eu acho que demora um pouquinho, a torcida tem que ter um pouquinho de paciência, né, com o treinador, e vai demorar realmente um pouquinho para achar um time ideal. Acho que poucas vezes o Oswaldo de Oliveira conseguiu escalar uma equipe repetidamente. Então, como o elenco está quase que inchado hoje com 19 contratações, vai demorar. É como você disse, tem Valdívia, tem Cleiton Xavier, então vai ser uma dor de cabeça boa para o treinador. Como que ele vai fazer, por exemplo, para colocar o Cleiton Xavier e o Valdívia no mesmo time? A gente vai continuar falando daqui a pouco dos outros grandes aí, mas primeiro só passar aqui, ó, como é que está a tabela de classificação do Paulistão, pegando sempre o primeiro e o segundo colocado, que é o que mais importa. No grupo A, o grupo do São Paulo, o São Paulo está na liderança com 16 pontos, seguido pelo Mojimirim com 14. Grupo B, a Ponte Preta está na liderança do grupo com 11 pontos, passou o Corinthians ali, que está em segundo com 10 pontos. Grupo C, grupo do Palmeiras, o Palmeiras está com 12 pontos na liderança, seguido pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que tem 9. Um pouquinho mais abaixo da Portuguesa, que tem 6. Então o Palmeiras está um pouco tranquilo ali na tabela. Mas ninguém está mais tão tranquilo quanto o Santos, que o grupo do Santos simplesmente está com quase todo mundo ali que está na zona de rebaixamento. O grupo D do Santos lidera com 14 pontos, o segundo colocado, que é o Capivariano, somou ali os 6 pontos. Então eu falei que foi a primeira vitória do Capivariano jogando em casa. Na classificação geral, o São Paulo é o primeiro, seguido pelo Santos, Mojimirim, Palmeiras e quinto a Ponte Preta. Isso é a tabela de classificação do Paulistão. Falar também do jogo que aconteceu ontem em Itu. O Corinthians empatou com o Ituano. Aí eu vou falar, joguinho, hein? Que joguinho foi esse aí? Joguinho chato de ver. Até eu tava um pedaço dele eu ouvi pelo rádio, o pessoal comentando, gente, por que não coloca um jogo desse para quarta-feira e pega o da Libertadores, que é o que interessa, e coloca num domingo que lota o estádio? É de se pensar, porque ontem o jogo deixou a desejar. A gente sabe que o Corinthians estava com os desfalques, mas mesmo assim a gente esperava um pouquinho mais de bola. O gol do Corinthians foi marcado de pênalti, na minha opinião. Eu vi até o pessoal da emissora, acho da Bandeirantes, o Neto, comentarista, falando, nossa, não foi pênalti. Na minha opinião, foi pênalti. Eu vi o toque do zagueiro. Aliás, na minha opinião, foi um pênalti clássico. Foi muito pênalti. Aquele que o zagueiro dá o carrinho dentro da área, aquilo que o zagueiro nenhum pode fazer, que é um carrinho dentro da área. Foi muito pênalti, como o Jefferson disse. Na cobrança, o Christian fez o gol dele. E aí depois teve um lance aí que o pessoal, eu acho que foi uma falta também. Pelo menos os comentaristas de arbitragem disseram que foi falta do jogador do Ituano ali no meio campo do Corinthians. Ituano puxou o contra-ataque e até marquei o nome dele aqui, Jaime, chamou o atacante do Ituano, foi lá. Só não dá para soletrar, né, José? É o nome. Quem sou eu para falar de nome, né? Mas é o nome estranho aqui. Fez o gol de empate, aí não deu mais nada nesse jogo, não. Muita pouca coisa. O que você achou, Luiz? Agora, né? Eu tô com os comentaristas corintianos aqui. Começar pelo Luizinho. Luizinho, que você me fala desse jogo do Corinthians aí? O pessoal tá de ressaca por causa do jogo contra o São Paulo? Um pouco de ressaca, segurou um pouco. Aí tinha um time meio que reserva ali, tava o Danilo, que jogou titular, o Guerreiro. Mas a maioria era o pessoal reserva. Um jogo meio fraco para falar até, assim. Acho que esperava um pouco mais até pelo time. O Petros estava jogando, o Danilo, Guerreiro, tava o Malcom. Tinha um time taticamente forte até, esperava um pouco mais. Acho que pelo jeito ali, acho que por causa do jogo contra o São Paulo, acho que a galera deu uma pisada no freio ali. O Jefferson, a gente tá quase encerrando o bloco já, mas só pegar a tua opinião rapidinho, o que você achou dessa volta do Tite aí? Nesse jogo aí, você pode ver que não ia, de jeito nenhum, quando a gente estava falando que o elenco está um pouquinho de ressaca. Como é que você achou dessa reciclada que ele deu aí, como é que ele voltou? Eu acho que o Tite, o importante da volta do Tite é o treinador conhecer a equipe, né? E ninguém, num histórico recente, aí conhece tão bem o Corinthians quanto
o Tite, né? Ele parou por um ano, estudou, viajou bastante, conversou com o Mourinho, conversou com vários treinadores aí, e eu acho que ele aprendeu. A grande evolução do Tite, eu acho que foi na parte ofensiva, né? A sua equipe, ela tem por característica a defesa, mas ele com essa folga aí, vamos dizer, ele aprendeu a fazer o time atacar. Só para a gente fechar aqui falando aí do jogo, realmente eu endosso a palavra de vocês aí, foi muito ruim. Eu vi um Corinthians assim, desinteressado. O Corinthians tem um plantel muito forte de jogadores que tem condições de substituir, só que eu vi um time desinteressado, vi um time talvez cansado pelo calor e um time desentrosado. É um time que tinha 2 titulares ontem, o Cássio e o Guerreiro, e um time que, apesar de treinar junto durante a semana, não tem aquele entrosamento necessário, porque a gente até lembra de um ditado: treino é treino, jogo é jogo. Quando você vai efetivamente para a partida, o Corinthians teve muita dificuldade no entrosamento da sua equipe. Tá certo, a gente acabou o tempo do nosso primeiro bloco. Já a gente volta para falar rapidinho do Santos e São Paulo, para depois entrar na Votuporanguense. A gente volta já. Estamos de volta, segundo bloco do programa Meio de Campo, ainda falando de Paulistão. Passar aqui o resultado aqui do clássico paulista dessa rodada. O Santos venceu a Portuguesa por 3-1 num jogaço de Robinho. Robinho foi o grande destaque do jogo, ele fez 2 gols e ainda deu assistência para o terceiro gol do Santos. No finalzinho ali o Jean Mota da Portuguesa descontou. Esse é o Santos que também tá numa boa sequência, também para deixar um pouquinho essa crise, essa nhaca do final do ano passado. Outro que está fugindo da nhaca, fugindo do clima ruim, e de uma maneira muito boa, é o São Paulo, né? Jogando no sábado, fez 4-0 no Audax. 2 gols do Michel Bastos, 2 gols do Alexandre Pato. Aliás, nesse jogo aí teve um gol de diferença do outro, apenas questão de 2 minutos. São Paulo fez 1-0 e de repente já fez o 2-0, questão de pouco tempo. Vou conversar aqui com os convidados aqui. Começar pelo Jefferson. O que você achou das atuações do Santos e do São Paulo? O Santos pegou a Portuguesa, que não tinha perdido ainda, e como você disse, né, o Robinho teve uma tarde muito inspirada, fez um belo primeiro gol, depois fez um gol de pênalti e serviu os companheiros no terceiro gol. A gente tem que ver também da fragilidade dos outros times do Paulista, né? A própria Portuguesa, que vem aí com grande dificuldade se remontando, mas isso não tira de maneira nenhuma o brilho, o bom trabalho que o Anderson Moreira tem feito à frente do Santos, tem também como o Palmeiras remontando aí a sua equipe, né? Então, fazendo pontos, o que é importante para a questão da classificação. Já foi um clássico mais suntuoso, digamos assim, né, Santos e Portuguesa, mas mérito pro Robinho, é um grande jogador, e quando pega um adversário que não oferece tanta resistência, aí ele pinta e borda, como a gente diz, né. Posso falar perguntar do São Paulo? O São Paulo se recuperou muito bem, né, da derrota na Libertadores pro Corinthians, e usou muito bem a sua linha de frente, né? Luiz Fabiano jogando de garçom, o próprio Pato aí, que hoje é artilheiro do Campeonato Paulista, tem feito grandes momentos, deve jogar inclusive a Libertadores, e o Michel Bastos, que veio como uma grata surpresa para o São Paulo, que foi lateral esquerdo, inclusive em Copa do Mundo, mas achou a sua real posição em campo, atuando como meia esquerda ali, está jogando muito bem Michel Bastos, e eu acho que o Muricy não deve mexer mais nessa questão de posicionamento do Michel Bastos. Grande partida do São Paulo, merecidos 4-0. Você, Luizinho. Como o Jefferson falou também, do Robinho, ele vem fazendo umas partidas, desde contra o jogo contra o São Paulo ele jogou bem, aí agora ele fez 2 gols, deu assistência. O Santos teve uma reformulação, né? Alguns jogadores saíram, que nem o Arouca, perdeu até peça fundamental no time, mas vem reformulando o time e vem conquistando vitórias. E o São Paulo, apesar que perdeu para o Corinthians semana passada, ele adora lembrar, né? Ganhou, fez um bom jogo, 2 gols do Pato, 2 gols do Michel, jogou bem. E o Muricy está conseguindo até agora, com a base que permaneceu e chegou alguns jogadores, está conseguindo montar uma equipe para competir, Libertadores, Paulista. Beleza, então passando a régua no Paulistão, chegou a hora de a gente falar de Série A3,
Vou passar um monte de informação aqui, um balanço da Série A3 para você aí de casa e também para os nossos convidados comentarem já já. A Votuporanguense jogou no sábado no estádio Chico Vieira, em Itapira, e conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa. Foi a segunda vitória consecutiva nessa competição e também a primeira vez que o time entrou no hall dos 8 melhores da Série A3. Foi marcado o gol de Paulinho, a gente assistiu agora há pouco como é que foi esse jogo, uma jogada de bola parada, segundo gol dele no campeonato, subiu mais que todo mundo e fez o gol, né, que deu essa vitória para a Votuporanguense. Resultado, assim, passar o que aconteceu com o CAV após esse jogo. Primeiro, jogadores suspensos. Nessa partida, Anderson Cavallo levou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo de quarta-feira agora contra a Francana, um desfalque muito importante, até porque o jogador Bruno pode ser punido e não por causa daquela expulsão no primeiro jogo contra o Tupã, e pode também ser um grande desfalque. Talvez ali o treinador vai ter que colocar o Lucas Castilho para estrear já nessa boca quente aí. Paulinho foi expulso também no jogo contra o Itapirense, cartão vermelho, não joga na quarta-feira, e o William, lateral esquerdo, também levou o cartão amarelo. Se o Campeonato Paulista da Série A3 terminasse hoje, Inter de Limeira, CAV, Flamengo de Guarulhos, Sertãozinho, Juventus, Atibaia, São José e São José B estariam na próxima fase. A Votuporanguense até agora marcou 7 gols, sofreu 4, tem esse saldo positivo de 3, tem 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, que foi mesmo nesse jogo de estreia. Artilheiro do time, também um dos artilheiros do campeonato, Anderson Cavallo. Passar aqui como é que está essa tabela de classificação. Inter de Limeira está na liderança com 14 pontos, seguida pelo Juventus com 13, Atibaia com 12, a Votuporanguense na quarta colocação com 11 pontos e 3 gols de saldo, Flamengo de Guarulhos em seguida na quinta com 11 pontos também e 1 gol de saldo, São José B 11 pontos e 1 gol também atrás, e o São José com 9 pontos e 4 gols de saldo, e ali o último ali da zona de classificação, o Sertãozinho com 9 pontos e 4 gols de saldos. Passar também aqui os resultados dessa Série A3. Barretos foi derrotado 3-1 para o Juventus, Atibaia 2-0 na Francana, que é o próximo adversário da Votuporanguense, está lá embaixo na tabela, a gente vai falar disso já já. Nacional, olha só, primeira vitória do Cotia na competição, ganhou de 1-0 do Nacional fora de casa. O Cotia que não é mais treinado, comandada pelo treinador de Votuporanga, o Thiago Batizoco. Barueri 3-0 na Santa Cruzense, que vai mal a Santa Cruzense. Com certeza assim, é perigoso cair para a segunda divisão no ano que vem. A Inter fez 1-0 no Primavera, um jogo bastante importante para a Inter de Limeira, que manteve a liderança. Itapirense 0, CAV 1. Flamengo de Guarulhos 2-1 no Rio Preto. O Rio Preto começou um pouco bem, já está seguindo aí um caminho meio torto nessa Série A3. Osasco 0, Sertãozinho 0. Taubaté 1, São José Esporte Clube 1. E São José Futebol Clube 1, Tupã 1. Hoje os times que estariam rebaixados: Grêmio Osasco, Cotia, Santa Cruzense e a Francana, que a Votuporanguense enfrenta. Passou a lista de tudo que aconteceu. Começar falando com você, Luizinho. O que você acha da Votuporanguense, dessa campanha do time nesse ano? Acho que o Marcelo, né, vem fazendo um trabalho importante desde o ano passado com o time da Votuporanguense. Esse jogo mesmo agora de sábado ganhou bem fora de casa, né? Pega a moral agora para o próximo jogo dentro de casa, 1-0. E que nem o único ruim é que vai perder 2 peças importantes, né? Que é o Anderson Cavallo, que faz a diferença no time ali, que está marcando um gol. Mas eu acho que com os outros jogadores também vai ter a mesma força aqui dentro de casa. Acho que a vitória vai vir fácil, tomara. E você, Jefferson, você acha que agora, quarta-feira, é hora do torcedor da Votuporanguense finalmente acordar nesse campeonato e dar o apoio para o time? Que uma vitória aqui pode deixar o time ali bem perto da liderança. Eu costumo dizer o seguinte: o time sempre tem que fazer a lição de casa, né? Contando com o apoio da sua torcida. A gente sabe do fanatismo que tem a torcida da Votuporanguense. Agora, a Votuporanguense não pode desperdiçar as oportunidades de fazer a pontuação em casa. É um jogo que é importante porque joga contra a Francana, que é uma equipe que está em baixa, que vive aí uma crise interna,
Então a Votuporanguense tem que fazer a lição de casa. A gente sabe que a torcida pressiona, a Votuporanguense tem um histórico até de se apresentar melhor jogando fora de casa, por não contar com essa pressão da torcida. Agora, a torcida tem que abraçar o time. A torcida não pode viver de momentos. A Votuporanguense tem que aproveitar essa força da torcida a seu favor. O Marcelo tem feito, sim, um bom trabalho, tem ajustado o time bem aos poucos, tem um elenco que dá condições de fazer isso. Agora o problema vai ser suprir as ausências no ataque. A gente sabe que o ataque da Votuporanguense é um setor que tem sofrido um pouco durante essa temporada por falta de peças. São jogadores que saíram, outros chegaram, então demora um pouquinho para ajustar, mas grande vitória da Votuporanguense sobre Itaperense no sábado. Tá ok, então passando a régua também no assunto Votuporanguense, a gente vai para o último bloco já, que a gente vai mostrar uma entrevista com o Jean Cova, preparador físico de Votuporanga, que atua na primeira divisão pelo Rio Claro, e também tem a opinião do torcedor sobre essa campanha da Alvinegra. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Meio de Campo dessa segunda-feira. A gente vai falar agora de votuporanguenses que estão aí à solta, no futebol nacional, se destacando em diversas funções. Contar a história do preparador físico Jean Cova. Formado em Educação Física aqui pela Unifev, ele atuou como preparador físico na Votuporanguense na Copa Paulista e hoje atua no Rio Claro, equipe que está na primeira divisão. Vamos dar uma olhada. O quadro Fora de Campo de hoje voltou aqui para o estádio Plínio Marim e a gente vai falar de votuporanguenses que atuam aí no futebol do Brasil. Tem muita gente aqui de Votuporanga que está por Brasil afora aí em várias funções do futebol. Um deles está aqui visitando hoje o treino do CAV, que é o Jean Cova, preparador físico do Rio Claro. Jean, fala um pouquinho para a gente aí dessa experiência de estar numa comissão técnica de um time do Paulistão de primeira divisão, você que é aqui de Votuporanga. Olha, para mim é fantástico, profissionalmente falando, que a gente, estando longe da capital, ter essa oportunidade de poder disputar um campeonato de porte excessivo e elevado, como é o futebol paulista na primeira divisão. Experiência que você tem aí já de vestiário e o contato também com jogadores consagrados da primeira divisão. É gostoso, é prazeroso saber que a gente faz de tudo para estar lá e depois a gente sai de uma terceira divisão, igual eu estava aqui na Copa Paulista, e começar a enfrentar jogadores a nível de seleção é uma satisfação muito grande. Fala um pouquinho do Jean aqui de Votuporanga. Acho que eu lembro do Jean jogando bola. Era zagueiro, Jean? O que era a posição? Eu jogava de lateral direito. Lateral direito, né? Eu não consegui ser jogador profissional. Tentei, mas alguma coisa me levou a ser preparador físico. Fala um pouquinho então da tua formação, como é que você se preparou para isso? Eu sou daqui de Votuporanga, sempre fui daqui, me formei aqui na Unifev e saí cedo de Votuporanga. Após 10 anos voltei a trabalhar aqui no Votuporanguense e mais uma vez estou buscando meu espaço lá fora. Você também veio, antes de trabalhar com a Votuporanguense, você visitou aqui a cidade que você trabalhava na base do Corinthians. Aí você teve um jogo até, se não me engano, da equipe sub-20, se eu não me engano, se não me falha a memória. Fala um pouquinho de como é que foi a experiência no Corinthians. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de um projeto do Corinthians que foi feito em Penápolis durante 3 anos, onde eu pude ter um conhecimento maior, de poder também acreditar que um dia eu pudesse estar lá, na equipe profissional. E isso que me levou e que me motiva a fazer cada vez mais o melhor para que eu possa chegar um dia, voltar ao Corinthians ou qualquer outro time de grande expressão com o meu trabalho. Ano passado trabalhou na Votuporanguense no elenco da Copa Paulista. Como é que foi a experiência de trabalhar aqui na cidade, na tua cidade, com o time da tua cidade, torcida da tua cidade? A expectativa era muito grande, porque a gente costuma dizer que a gente sai, vai lá para fora, mas um dia a gente tem que ter o gostinho de voltar e poder participar e marcar na equipe da nossa cidade. E eu tive esse privilégio também de poder fazer uma excelente Copa Paulista juntamente com alguns membros da comissão e até alguns jogadores que hoje eu passando aqui para revê-los. Esse é o Jean Cova. Jean, a gente está falando em off aí que o Rio Claro jogou com o Palmeiras, foi derrotar 3-0,
mas estava contando ali os detalhes ali do bastidor da Arena Palmeiras. Como é que é viver esses bastidores do futebol? E o que você viu ali que chamou a tua atenção? Olha, na verdade, com a nossa realidade, tudo me chamou a atenção. Eu curti muito esse momento, porque era um sonho meu, enfrentar ou o Corinthians ou o Palmeiras, né? Nesses estádios novos, que é a realidade do futebol hoje moderno. Então, particularmente, eu estive lá, curti muito esse momento, embora a derrota era quase inevitável, porque a gente somava, né? Dentro do nosso cronograma, do trabalho, a gente revê os conceitos contra o grande. Uma diferença de um clube de menor expressão enfrentar um grande na casa do grande é muito difícil de vencê-los. Então, mas para mim foi muito prazeroso viver esse momento, que isso serve de motivação não só para mim, mas todos os profissionais que estão no meio querer estar lá um dia. Fala um pouquinho do Rio Claro, o que você observa assim de pretensões do time no Campeonato Paulista? Olha, como todo clube do interior, o primeiro pensamento é não ter rebaixamento, né? Então esse não é, na verdade, o intuito nosso ser campeão, mas sim fazer uma boa campanha e deixar o Rio Claro no mínimo aonde a gente pegou. Beleza, para encerrar, tô vendo que você veio aqui visitar o seu ex-local de trabalho, rever os amigos, é isso mesmo, já veio matar saudade um pouco? Quem vive do futebol sempre quer estar no meio, e eu com o tempinho que eu tenho, eu moro próximo ao estádio e passei aqui para dar um abraço no pessoal, e como votuporanguense torcendo também com a campanha da Sempre acompanhando aí? Com certeza, sempre acompanhando pelo futebol interior, até no rádio. Semana passada o CAV foi jogar em São Paulo contra o Nacional e eu estava na concentração ouvindo pela rádio. Então a gente assim está fora, mas está torcendo para os nossos amigos que fizeram tanto e ajudou também a contribuir com o meu crescimento dentro aqui do clube. Ok, esse é o quadro Fora de Campo, sempre apresentando uma história bacana, com personalidades bacanas do futebol. Agradecer o Jean. Jean, boa sorte no futebol, boa sorte nessa carreira aí e que continue levando o nome de Votuporanga aí pelos estádios do Brasil. Eu que agradeço pela oportunidade e pode ter certeza que a gente puder fazer para levar o nome de Votuporanga e marcar também, porque Votuporanga é uma cidade bastante conhecida lá fora. E eu tenho um prazer enorme de falar que sou votuporanguense, amo essa cidade e faço de tudo para que um dia eu possa ser reconhecido aqui também. Tá aí o belíssimo exemplo do Jean, e assim como ele, como a gente já comentou, tem várias pessoas de Votuporanga que aos poucos a gente vai mostrando aí para o pessoal da cidade saber que tem profissionais bem capacitados à solta aí no esporte nacional, se destacando bastante. E agora nossa equipe foi às ruas para saber também a opinião do torcedor da Votuporanguense sobre como é que tá esse time, o que acha desse time, será que está confiante para o acesso do time no quadro Você em Campo. O que você está achando da campanha da Votuporanguense até aqui? Nós estamos contentes com essa campanha. Esse ano, inclusive ontem, a Votuporanguense esteve lá em Itapira. O jogo foi um pouco sofrido, mas vencemos e subimos aí, se eu não me engano, são mais 3 pontos na tabela, né? Estamos na torcida para que logo possamos estar num grupo melhor. Então você acha que dessa vez eles vão subir? Com certeza, sempre com foco de vitória, né? Você acha que dessa vez o CAV sobe? Eu espero que sim, que eu gosto muito, eu sempre acompanhei desde o início, quando começou, quando ganhou o título. Eu espero de verdade que o time consiga subir, mas tem que melhorar bastante. Tem que subir, que não subir também pode parar, né? Tô achando legal, né? Estão participando bem, então tava bom. Eu tô gostando. Você acha que eles estão jogando como deveriam? Pra mim sim, né? Eu acho que sim. Sobe, se Deus quiser, sobe. Ter fé, né? Pra subir o time, né? É uma campanha muito boa. O pessoal montou um time competitivo. Eu acredito que esse ano nós vamos chegar sim. Porque a diretoria é uma diretoria de peso. Os patrocinadores vai colaborar também, então acredito que esse ano é o ano da Votuporanguense. Então você acha que o CAV vai subir? Se Deus quiser, nós vamos subir com ela junto ainda, torcendo bastante e levando a torcida em campo também. E com esses comentários da torcida votuporanguense, quem melhor que o povo, né, para saber o que achar do time, que aliás a torcida votuporanguense, a gente sabe que tem um lado que cobra, mas tem um lado muito apaixonado também pelo time. A gente espera que todo mundo, time, torcida, imprensa, se una mesmo, porque
só assim que se atinge o objetivo principal, que é o acesso. O programa está chegando ao fim, agradecer a presença do Luizinho. Luizinho, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, por participar do programa, com o Jefferson aqui. Obrigado. E Jefferson Camargo, aproveita e dá um recado, Jefferson, como é que o pessoal aí vê todas as opiniões aí, como é que ouve todas as opiniões? Pois é, eu estou no ar de segunda a sexta na Clube, por volta das 15 para o meio-dia, de segunda a sexta, no Clube Notícias, e também a coluna no Diário de Votuporanga aos domingos. E para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite e sempre que puder vou estar aqui para contribuir com o meio de campo. Tá ok? Muito obrigado aos convidados e obrigado a você que acompanhou o programa Meio de Campo de hoje. A gente volta na segunda-feira que vem.